Olá, amigos, está no ar o Parousia Podcast, sejam todos bem-vindos, sempre um conteúdo para edificação dos nossos corações, conteúdo cristão aqui no Parousia, sempre com convidados especiais. Já convido você a ativar o sino aí, dá o clique, dá o like, ative o sininho de notificação e compartilhe com os seus amigos. Hoje, batendo um papo conosco, pastor Eduardo Castro, um grande amigo, parceirão. E aí, pastor, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Parousia. Paz de Cristo, Daniel. Amém. A honra é toda minha poder estar aqui, né? Pra gente conversar um pouco, bater um papo, né? Trocar ideia. É um prazer muito grande. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. E acredito que vai ser um momento muito especial pra gente. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo, porque a gente só traz pessoas aqui inteligentes, pessoas influentes, que vêm trazer sempre algo para somar na nossa vida. Quero já justificar o pessoal de casa que o pastor Júlio hoje, por uma questão de uma gripe muito forte, não pôde estar com a gente, infelizmente, mas quero aqui mandar o meu abraço. Que Deus abençoe, pastorzão. Deus abençoe e tudo de bom aí, melhoras, hein? Vamos começar então o nosso bate-papo. Pastor, um pastor jovem, né? Apesar dos grisalhos, ainda muito jovem. Como é que começou a sua carreira? Com quantos anos você começou a pastorear? Daniel, é muito legal a gente bater esse papo, porque eu tenho dito que nesse tempo tá acontecendo tanta coisa, né? Inclusive no ministério, com pastores pessoas que não querem mais ser pastor, pessoas que... Só você fazer uma avaliação na igreja, né? Quem quer ser pastor? Na minha época que eu me converti, na juventude, eu acho que 90% queria ser pastor e 90% se tornou pastor. Né? Eu tenho hoje pastores amigos que é da minha época que eu me converti há 32 anos atrás. Certo. Né? Converti novo e desde cedo eu senti arder no meu coração o ministério pastoral. E quando eu me converti, com 12 anos de idade, eu já tinha dito o seguinte: eu vou ser pastor. Com 12 anos de idade. Legal. Né? Eu vou fazer agora, né, 23 anos de ministério pastoral. Meu Deus. Vou fazer 23 anos de ministério pastoral. Tão novo, já com bastante tempo de ministério, né? Até assusta, né? Até brinquei esse dia, falta 2 anos só para se aposentar. Né? Então eu comecei muito cedo, né? No ministério. Deus, aquela chama ardia no meu coração. Deus, ele tinha um projeto, um propósito. Já vivi tudo que você imagina no ministério. Tudo que você imagina de bom e de ruim, né? Já vivi no ministério. Eu costumo dizer que agora é só administrar, né? Para cumprir aquilo que Deus realmente prometeu para a nossa vida. A Igreja do Abraço, como é que tá a Igreja do Abraço? Fala um pouquinho da Igreja do Abraço aí, ali no Triângulo. A Igreja do Abraço, na Igreja Batista Jeruel, aqui em Três Rios, ela vai fazer agora 18 anos aqui na cidade. Nós somos os fundadores dela aqui, né? Eu sou de Petrópolis, né? Então eu vim para cá, eu, minha esposa e meu filho. Meu filho tinha 3 anos de idade quando nós chegamos aqui, né? Na cidade, para abrir a igreja. Hoje nós já temos 6 igrejas nossas aqui na cidade. Que bacana, hein? Cidade, né? E cidades vizinhas, já temos 6. Com os vizinhos. A gente veio para cá com o propósito de abrir uma igreja, né? Fomos enviados para cá e começamos o trabalho aqui, né? Ganhamos algumas pessoas para Jesus e começamos o trabalho. Hoje, 18 anos aqui na cidade, a igreja é uma igreja hoje consolidada, né? Uma igreja de porte médio para grande, né? Hoje nós temos templo próprio, tudo bem organizado. Mas chegamos aqui, assim, com muita dificuldade, sabe? Muita fé, né? Muita dificuldade. Não que a gente não tenha dificuldade hoje, né? Mas eu costumo dizer... A dificuldade foi maior no início, a vida, né? que a gente vive hoje aqui é uma vida tranquila, né? Nós chegamos aqui sem nada. O meu salário era uma cesta básica por mês, né? A gente topou o desafio porque a gente acreditava na palavra que tinha sido liberada sobre a nossa vida. Então a gente veio, né? Então a igreja hoje é uma igreja consolidada, uma igreja forte, né? É uma igreja bem jovem, né? Uma igreja bem jovem. Inclusive você que está nos ouvindo, que ainda não conhece, né? É um prazer pra gente. Lá a gente tem um abraço que cura, né? Depois vamos falar um pouquinho sobre isso, que cura mesmo, claro. Né? Isso é comprovado.
né? Então a igreja ela desenvolveu sim, né? Desenvolveu bastante. A gente tem um grupo muito bom de pessoas, uma igreja boa, gostosa de estar. Não é porque eu sou pastor, não. O povo que está naquele lugar hoje já se adaptou à nossa cultura, né? Então, por Uhum. nós sermos os fundadores da igreja, tudo fica mais fácil. Ela Fica. acaba tendo a tua identidade, né? Então fica Sim. mais fácil. Quando você pega uma igreja para você pastorear, que já Tem teve. que mudar toda a cultura, É isso toda a aí. É identidade, isso né? E aí. agora, quando você funda a sua igreja, já fica ali com a cara do pastor, É com a isso aí. cultura que o pastor tem. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Como você define aí a sua missão e o seu propósito como pastor? Vamos lá. A missão, né? Eu acho que a missão do pastor é pastorear, cuidar. Eu vou falar uma coisa para você, Daniel. Eu falo isso para os meus líderes, né? Para os meus discípulos. Eu tenho muitas dificuldades, muitas dificuldades, Uhum. e eu não tenho vergonha de expor isso, porque eu acho que ninguém é completo. Mas Deus me deu muitas pessoas que completam o meu ministério, né? Legal isso, isso é Porque tem bom. coisa que eu não faço bem e que meu discípulo faz muito melhor que eu. Mas ele está ali para agregar e por isso Deus colocou ele do meu lado. Então eu sou um pastor, quem me conhece sabe, que eu nunca vou matar ninguém. Eu quero ser sempre trampolim para alguém. Matar eu não vou. Você não é um pastor centralizador. E nem posso, porque eu acredito que o ministério que Deus me deu, ele só consegue ser um ministério completo com pessoas do meu lado. Por exemplo, tem gente na minha igreja que prega muito mais do que eu. E não tem problema nenhum em falar sobre isso, Uhum. né? O cara é um pregador nato. Mas tem uma coisa que eu vou te falar e vou te falar aqui sem problema, sem soberba. Eu adoro pastorear. E isso eu acho que eu faço muito bem, sabe? Eu adoro sentar no gabinete, eu adoro ouvir, eu E adoro. se pastorear fosse só pregar, né, pastor? Aí nós Seria melzinho teremos. na chupeta, né, meu Na amigo? verdade, o pastoreio, né? Eu acho que pregação é uma das coisas, talvez seja uma das últimas coisas no É a ministério cereja do pastoral. bolo. Então, assim, eu gosto muito de pastorear. Eu gosto muito de sentar, de conversar, de abraçar, de aconselhar, de chorar, de rir, né? Eu gosto muito disso. Mas do meu lado, eu tenho pessoas, cara, que são, assim, nota 10, sabe? Que prega, tem gente na minha igreja que prega muito mais do que eu. Por exemplo, esse final de semana eu fiquei fora e eu fiquei assistindo o culto online de onde eu estava. Rapaz, que glória, que pregação gostosa de se ouvir. Isso me orgulha, né? Eu não vou agora, eu tenho que. Não, deixa eles pregarem, cara. São discípulos, são pessoas que Deus tem levantado como voz profética nessa cidade, né? E que vão chegar onde eu não cheguei. Então eu não tenho problema nenhum com isso. Então, o pastoreio, né? E a missão, cara? A missão é anunciar Jesus. Sem placa denominacional, a gente hoje defende uma bandeira, né? Denominacional, cada um tem a sua, mas eu sou um cara, que eu não. A minha denominação tem valor, ela é importante para mim, ela que me projetou, eu amo ela, mas eu não dou muito valor à placa, sabe? Eu acho que o reino é muito mais importante Sim. e eu acho que isso tem faltado um pouco pra gente hoje, porque a gente dá valor tanta coisa, né, cara? E a unidade, essa questão de estar junto, de chorar O junto. propósito é maior, né? Isso aí, de estar junto com o pastor, de chorar com ele. Cara, eu vejo gente hoje se alegrando pela queda de um amigo, cara. Então isso é uma notícia muito ruim pra gente. É, eu acho que o pastoreio, né, cara, o propósito, ele vai muito acima de tudo isso. E quando a gente entende isso, eu acho que quando a gente chega na idade da maturidade, Daniel, a gente Sim. começa a entender isso melhor, né? Foi o que o Paulo disse, quando eu era menino, falava como menino, vestia como menino, sentia como menino. Mas quando eu passei a ser homem, então acho que chega a fase da maturidade, a gente começa a Estou fazendo olhar. coisas de É homens, isso aí. né? Quando a gente chega na fase da maturidade, inclusive ministerial, né? Porque tem a fase da maturidade ministerial, Daniel. Né? A gente vive tanta coisa no ministério que chega uma fase e fala, peraí, não é por esse caminho, porque eu quebrei tanta cabeça, né? Então, assim, Deus tem nos dado experiência, né, de lidar com pessoas, de cuidar de pessoas, com toda a limitação que eu tenho, toda a dificuldade, porque eu não sou um pastor perfeito. Eu gosto muito de frisar isso. Não sou uma pessoa perfeita. Eu tenho dificuldades, tenho problemas, né? Minha família tem problema, como todas as famílias, né? Eu tenho dificuldade, mas Deus me escolheu para uma grande obra e isso ninguém vai poder negar. Ninguém, Sem dúvida. né? Mas eu sou um cara que tem falhas, que tem dificuldades. É muito importante falar isso porque às vezes as pessoas olham para o pastor ou para o líder e pensam que o cara é intocável, que o cara não erra, que o cara não tem dificuldade. Isso é uma mentira que Tentam implantar, né? né? Isso não é verdade.
o líder erra, o líder tem dificuldade, o líder tem problema, o líder chora, né? E é importante as pessoas saberem disso, porque senão parece que a gente é um Deus, e a gente não é, a gente tem nossas limitações, nossas dificuldades, mas uma coisa a gente tem, e isso a gente pode falar com muita prioridade, né? Deus nos escolheu, né? Eu não tenho dúvida disso, que Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe para uma grande obra. Uma obra espinhosa, uma obra dificultosa, uma obra que é árdua, mas que te dá prazer, né? Te dá prazer quando você vê uma vida Sim. resgatada. Eu tenho exemplo agora, não sei se eu comentei isso com você, nós pegamos um moço na rua, né, há uns 7 meses atrás. Cara, o cara era pastor, estava na rua jogado por causa de decepção, por causa de calúnia, né? E eu passando encontrei ele, tá lá na igreja, né? E agora, 20 dias atrás, pegamos outro que estava na rua, tá lá na igreja, né? Quando você vê essas pessoas querendo mudar de vida, você fala Isso assim, te motiva, né? vale a pena, né, cara? Vale. Vale a pena. Então esse é o evangelho de Jesus, um evangelho simples, né? Um evangelho que transforma a vida, porque o evangelho é o poder de Deus que transforma as vidas, né? E simples. O evangelho é simples. Exatamente. Eu tive uma situação dessa também, você falando de um pastor, eu tive com uma equipe de jovens, quando eu liderava jovem em uma determinada igreja, e nós tivemos aqui na Praça São Sebastião um homem, não estava nada cheiroso, nós chegamos nele, evangelizamos, folheto Jesus te ama, tem um plano de salvação na tua vida e não te quer assim. Ele ficou olhando para a jovem que estava falando com ele, e eu, como líder, até chamei a atenção daquela jovem, fica um pouquinho mais afastada. Você não sabe qual é a reação de uma pessoa que está numa situação de rua. De repente tem um problema psiquiátrico, e não é nenhum tipo de preconceito, né, pastor? É a questão de cuidado, Verdade. né? Aí você, por ser uma moça tal, e ela não pode deixar, mas dá uma atenção para ele ali. Eu fui lá, conversei, aí o cara vai me dar um abraço. Aquele cheirão gostoso, né? É complicado. Mas, assim, me abraçou, eu abracei. O que vale mais é uma vida Verdade. do que um perfume. Verdade. Nós abraçamos, conversamos com ele e falou assim: você sabe com quem você está falando? Eu já fiquei um pouco mais atento. Eu falei assim: pode ter alguma coisa aqui manifestado me abraçando, como pode ser alguém muito importante que um dia caiu. Cara, eu vim da Bahia, eu fui traído. Eu era pastor há tantos anos, minha esposa me traiu. E assim aconteceu, cara. Foi um papo assim que nós fomos conversando e ele veio e eu fui encaminhando ele até a igreja onde nós estávamos. Lá chegamos, demos roupa, banho, sabonete, comida, tiramos a cachaça que ele estava e encaminhamos até uma clínica. Uma semana depois de ver aquele homem sem álcool, estava mais bonito, mais formoso, estava outra pessoa. Na outra semana, já foi encaminhado para a casa dele, já com a certeza de que ia pedir perdão para a família. O evangelho transforma, né, pastor? Transforma, Transforma, levanta o caído. Pastor, 18 anos aqui na cidade. 18 anos. 18 anos. Eu vou te fazer uma pergunta como pastor, já 18 anos na cidade. Daqui a pouquinho as eleições estão chegando. O que você acha das eleições? O que você está achando aí das eleições? Qual é a sua visão de política municipal? Ô, Daniel, primeira coisa eu preciso falar como pastor, porque existe um mito no nosso meio que precisa ser quebrado, né? Uhum. Eu cresci na igreja, né, me converti com 12 anos, e há 32 anos atrás, a gente não podia falar de política na igreja, né? Porque política era coisa do cão. Uhum. A gente ouvia muito isso. Então, quando se falava de política, hoje, cara, essa geração de pastores que Deus tem levantado, né, e nós vimos isso muito forte depois da última eleição presidencial, né? A importância da igreja participar de um projeto político. Presta atenção, tudo acontece através da política. As decisões mais importantes do mundo é decidido na política. Sim. E quando a igreja se omite a isso, quando a igreja se cala, né, outras pessoas começam a ter voz e a igreja começa a se calar.
Eu E acho, se ela se cala, ela sofre, né? eu acho que a igreja, eu acho não, tenho certeza, que a igreja precisa participar desse processo, ouvindo, debatendo, e isso vai partir da liderança, né? Ouvindo, debatendo quais são as propostas, o que tem de bom para a cidade, qual é a melhor proposta. Por quê, cara? Porque depois o povo sofre. E sabe aonde cai a conta, Daniel? No colo da igreja. Porque deixa eu te falar uma coisa, você sabe disso. É, A maioria dos problemas que acontece nos bastidores, quem resolve somos nós. Uhum. Nenhum político sabe, porque bate lá na porta da tua igreja. E lá você mata a fome das pessoas, lá você dá remédio para as pessoas, Da gás. dá gás, lá você soluciona um monte de problema que é um problema social, porque não tem talvez uma política social. Uhum. Então, eu acho que a igreja ela precisa participar desse processo. Eu amo política, né? Quem convive comigo sabe, eu adoro debates políticos, adoro sentar, conversar, ouvir propostas e analisar a melhor Campo de proposta. ideias. Claro, até para a gente poder amadurecer. Eu sou pastor, eu cuido de um povo que depende da política, assim como eu dependo da política, preciso da política. Nós precisamos da política. E aí, cara, a igreja precisa participar desse processo. Nós estamos aí, né? As portas. Esse ano tem eleição municipal. Acho que precisamos abrir as portas das nossas igrejas, né? Ouvir os candidatos, né? Precisamos eleger homens e mulheres cristãs. Por quê? Para defender as nossas leis. Isso é muito importante para nós. Então eu sou aberto a isso, eu não tenho dificuldade, e meu povo também não tem dificuldade, né? Porque a gente precisa conversar sobre isso, ser uma conversa esclarecedora. Certo. É bom lembrar também, o pessoal de casa, que esse negócio de futebol e religião não se discute. Pelo contrário, futebol é uma coisa, uma diversão e todo mundo discute futebol e é natural. Agora, religião e política também se discute. É importante, porque se você se omite, você acaba aceitando no silêncio aquilo que vão impor para você. Se você não se coloca, se posiciona, você acaba tendo aquilo que já colocaram à mesa e você não participou. Então, o meu recado aqui particular, como alguém que tem um podcast, alguém que influencia, é que você procure um candidato que seja servo de Deus para militar pela família, pelo evangelho e para que levante a bandeira do Senhor Jesus mesmo. Né, pastor? Isso é É importante. importante, Daniel, a gente entender porque a gente tem princípios que a gente defende, né? Que são inegociáveis, né? Como, por exemplo, o aborto. Eu não sou a favor. Aí não é nem a questão nós sermos a favor, não, Uhum. né? A Bíblia condena isso. Sim, Porque aquilo que eu penso pode ser mudado amanhã, concorda? Mas o concordo. que a Bíblia diz não tem como mudar, É né? incondicional. Então, eu tô vendo muita gente, sabe, no oba-oba. Não, senta, sabe? Porque, presta atenção, vou falar uma coisa aqui que é séria, e é importante isso. Até o voto errado que a gente dá um dia diante de Deus, nós vamos ser cobrados por isso. Exatamente. Porque, presta atenção, nós estamos vivendo numa geração que talvez você não saiba tudo, mas alguma coisa você sabe. Não tem como mais você falar assim, eu não sei de nada, ninguém me falou nada. Não tem como Tá mais, impossível. não tem como mais, né? Na minha época eu me converti, era diferente. Hoje, cara, a evolução que tá aí, o mundo moderno, tanta coisa acontecendo, então não tem como. Você só não vai saber se você não quiser, só que presta atenção. E quando eu falo de votar certo ou errado, não é votar no candidato que eu quero, que você quer, eu não tô falando disso não, eu tô falando de princípios, princípio que a gente defende, Uhum. né? Por exemplo, o aborto, né? Nós somos contra o aborto. Totalmente. As pessoas às vezes falam, mas o aborto. A minha esposa, cara, a mãe dela tentou abortar ela 3 vezes. E ela Entendeu? tem um testemunho muito forte quanto a isso, né? E se tivesse abortado ela hoje, ela não estaria aqui, não teria 2 filhos lindos, né? Então, nós somos contra o aborto. A Bíblia condena isso. Inclusive, quando você faz um aborto, você não acaba só com uma vida, é com uma geração inteira, pastor. Só que nós estamos sendo induzidos hoje, né, pela modernidade, tanta coisa que a gente ouve, que o certo vira errado e errado vira certo. Inclusive no nosso meio, tem um monte de gente, cara, que fala, não, mas isso não tem nada a ver, né? É isso que está matando, né? Isso tem várias coisas, sobre várias, não estou falando só de aborto, várias coisas, né? Mas quem conhece a Bíblia, ou quem lê a Bíblia, né? Não vou nem falar de conhecimento, mas quem lê a Bíblia um pouquinho, quem procura se entender, vai ver. Então, cara, a eleição é um momento muito importante para nós. Primeiro, porque nós decidimos qualquer eleição. Sim.
tivermos uma posição... Nós somos hoje 40% da população. E daqui a pouco a gente vai ultrapassar esse número. Então presta atenção. A gente elege o prefeito da cidade. A gente elege o prefeito da cidade. A gente elege os vereadores que a gente quiser da cidade. Então é muito importante a gente entender a força que a gente tem. E que eu quero deixar um recado para todos os pastores que estão nos assistindo, né? É muito importante pastores entender uma coisa. É importante falar de política. Não adianta querer fugir desse assunto. Não adianta. Porque senão vai cair no teu colo. E aí, cara, depois tu não tem como resolver. É muito importante o pastor entender da importância que tem a política na igreja, sabe? De ajudar, a política de ajudar o próximo, a política de melhorar a vida do cidadão. E a igreja está aqui para isso, né? A gente anuncia Jesus, a gente fala de Jesus, porque Jesus ele está acima de tudo e de todos. Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus dá vida, Jesus salva, Jesus que leva o cidadão para o céu. Ele diz João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus faz isso. Agora, orientação é nós que damos. Então não tem jeito, né? Precisamos nos envolver. É verdade, pastor. Estou contigo, não abro, e são palavras de sabedoria, porque o crente, o cristão, de uma forma geral, digo cristão evangélico, o católico, ele faz ali o vereador, faz o prefeito, ele tem o poder de decisão. E quer ver uma coisa importante, Daniel? Olha só. O cara bate lá na porta da sua igreja quando ele está com um problema no relacionamento. Sim ou não? Sim. O cara bate lá na porta da sua igreja para te pedir uma cesta básica. Sim ou não? Sim. O cara bate lá na porta da sua igreja quando ele está com um problema em casa e está faltando remédio pro seu filho. Sim ou não? Uhum. O cara bate lá na sua igreja para te pedir um conselho se ele vai mudar de emprego ou não. É verdade ou mentira? Verdade. Então, olha só. Você serve para dar conselho, para mudar de serviço. Você serve para dar conselho para matar fome. Você serve para dar conselho para o casamento. Você serve para dar conselho em tantas áreas da vida que são importantes. E na hora da política você não vai dar conselho? Sim, tem que ser. Então, é importante para a gente o seguinte, porque a gente soluciona o problema, né, de um monte de gente, cara. E você entendendo da política, rapaz, tudo facilita, Daniel. Então a política, o pastor, o líder precisa se adaptar a isso, essa cultura, e orientar o seu povo, sabe? Orientar, mostrar a realidade, fazer reuniões, bate-papo e orientar o povo. Precisa disso. Com certeza. Pastor, estou te perguntando isso porque você é preso... Posso falar você, né? Claro. Jovenzão desse jeito, não tem como falar senhor. Garotão. Então, e também somos amigos, né? Graças a Deus, Graças bons a Deus, amigos. Bons amigos, graças a Deus, Verdade. de muitas jornadas. E eu tô te perguntando isso porque você já é pastor há 18 anos e atualmente 18 aqui em Três Rios, 18 anos né? aqui em Três Rios. Só 22 anos. Só 22 anos, mas aqui em Três Rios, 18. 18 anos. E você também é presidente da Associação dos Pastores de Três Rios. Sim, hoje sim. Então você tem uma influência muito grande nesse meio, tanto político como eclesiástico, né? Então, assim, é importante a gente pegar alguém e saber a ideia de um pastor que hoje preside a Societra para conduzir também os pastores e também levar essa ideia para pastores, que a gente sabe que tem pastores e pastores são ideias diferentes, uns já são mais antigos, é o meu negócio, eu não me meto com política, eu não me meto com igreja, e isso é importante também, a gente chegar e trocar essa ideia, levando a maturidade espiritual, o raciocínio lógico, para que esses pastores também venham também pensar, não pensar igual a você, ele pode ter a escolha dele, Sim. mas também pensar de uma maneira, eu preciso mudar a mente da minha igreja, porque antigamente, não, a gente não se mete com isso. Então, se você não escolher no cardápio, vão te dar o que tem. É isso aí. Não é verdade? É isso aí. A Societra, pastor, fala pra gente, como é que é a Societra, para que veio a Societra, como ela funciona? Então, a Societra, ela foi montada, eu sou o segundo presidente hoje, né? Porque o primeiro teve a primeira eleição, venceu o prazo, então agora nós estamos no segundo mandato. A Societra é a Associação das Igrejas Evangélicas em Três Rios. Ela foi fundada com um propósito, né, de unir igrejas, né? Então é uma associação de igrejas, né? De unir igrejas e caminhar junto em prol do reino de Deus. É um trabalho, Daniel, que não é fácil de ser feito,
né? Ele é um trabalho de formiguinha, ele é passo a passo. Porque, na verdade, uma coisa a gente precisa entender, tem muita vaidade ainda, tem muita coisa que precisa ser quebrada, e não sou eu, não é o outro, acho que é o tempo, né? A necessidade, as pessoas vão vendo isso. Mas uma coisa eu tenho observado, a gente evoluiu muito, tem alguns pastores que se tornaram amigos mesmo, sabe? De toda semana ter que tomar um café junto, de toda semana ter que estar junto, bater um papo, isso é legal, né? Sim, bacana. Mas assim, ela ainda tem muitos desafios, né? Muitos desafios, e ela está vencendo, tá indo passo a passo. Mas e ela hoje é muito importante para o nosso meio. Por quê? Porque tudo hoje passa na mão da Societra. Por exemplo, Marcha para Jesus. Societra. Nós vamos falar sobre isso aí, vamos entrar já organização, eventos evangélicos na cidade, né? Nossa cidade tem muito pouco evento, né? Mas a gente pretende fazer, na mão da associação, algumas coisas importantes. Inclusive quero convidar você, pastor, que está nos ouvindo, né, para se associar à Societra. Nós temos já o nosso Instagram, né? A Societra mesmo. Você pode nos seguir lá nas nossas redes sociais e se associar. É muito importante. Pelo Instagram também pode fazer contato ali já, se associar? Sim, é só deixar uma mensagem ali que o secretário entra em contato, né? E nos nossos cultos, a gente faz um culto mensal. Todo mês tem um culto numa igreja, né? Esse mês agora, inclusive, tem, dia 17, semana que vem. É na Igreja do Abraço, lá no Triângulo, né? Eu vou ser o anfitrião, a gente vai estar recebendo os pastores lá. Nesses cultos também nós liberamos as fichas, você não paga nada, né? A sua igreja não paga nada, mas é importante andar junto, né? Para as pessoas entenderem a força que a gente tem. Bacana. E no último evento que nós fizemos aí, a Societra, nós fizemos que eu participei, né? Claro, foi a você Marcha foi uma das para pessoas Jesus. que nos ajudou muito. Amém. A Marcha para Jesus foi um sucesso, com Elaine Martins, e eu vi ali pelo menos a Praça São Sebastião lotada, com pelo menos 5.000 pessoas ali, ao redor ali mais ou menos. Para esse ano, não tem nada mais, nada menos, né, pastor? Fala pra gente aí qual é os projetos para 2024. Então, nós já temos a data da marcha, né? Sim. A marcha é agora 17 de agosto. Opa! 17 de agosto. No nosso Instagram da Societa, você vai acompanhar lá, já está sendo algumas coisas postadas lá. Cantores eu não posso falar agora. Tá em segredo ainda, pastor? Tá, mas daqui uns 10 dias a gente já tem, porque a gente está trabalhando com alguns nomes. Né? Vai ser uma programação muito legal, muito legal. É uma marcha que vem para realmente sacudir a cidade. Vai ser muito legal. Isso é bom, pastor. O pessoal de Três Rios precisa de um movimento cristão aqui, porque às vezes falta uma opção. Não dentro das igrejas, mas assim, eu digo fora das igrejas. Dentro das igrejas temos igrejas aí, vários eventos. Semana passada agora eu fiz aí a primeira conferência de missões do MNI, que é Missões Nazareno Internacionais, né? Junto com a igreja lá, nós realizamos um evento bacana. Dentro das igrejas, internamente, é muito bom. Mas o negócio é fazer de uma maneira grande, fazer todo mundo participar, né? Exatamente. Independente de denominação, fazer para o reino. A Marcha para Jesus não tem denominação, não tem dono. É muito importante falar isso. Você vai falar, a marcha. Não, a marcha não tem dono. A marcha para Jesus e o povo que quiser ir, independente de religião. Evangélico, católico, espírita, a marcha para Jesus. Você acredita em Jesus? Quer ir marchar? Então vem marchar com a gente. Bora, né? Então é uma marcha muito interessante. A gente faz com propósito realmente, não é denominacional, é interdenominacional. E o nosso projeto é realmente anunciar que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida. Pastor, com tamanha responsabilidade que você tem com a Societra, com a igreja, como você equilibra aí a sua vida familiar e suas responsabilidades pastorais? Então, Daniel, hoje é muito difícil, né, cara? É muita coisa para você fazer. A semana passa muito rápido, né? Mas eu tô tentando, né? Que acaba quem sofre mais é a família. Por quê? Porque você começa a se organizar e você começa a ter tempo para tudo e menos tempo em casa. Mas o que está acontecendo? Eu tenho tentado, por exemplo, tem algumas agendas que eu já não faço mais. Parei. Eu mando alguém, né? Divide as tarefas.
50% eu já estou dividindo. Né? Por exemplo, eu prego na minha igreja 2 cultos só no mês, não prego mais. Porque senão eu não consigo, eu tenho, só na cidade tem mais 5 igrejas. Senão eu não consigo nem visitar as igrejas. E aí eu sou vice-presidente da minha convenção. Né? Tem isso também? Tem, sou vice-presidente da Converge, Convenção das Igrejas Batistas Renovadas do Estado do Rio de Janeiro. Então, às vezes estou fora, tenho que pregar em outra igreja nossa. Então eu não tenho mais tempo, tem algumas agendas que eu não faço mais. Eu tenho dividido muito a tarefa, né? E tenho tirado um tempo para a família, consigo tirar, né? Por exemplo, no final de semana eu estava viajando com a minha esposa. Inclusive, quero mandar um beijo para ela. Nós fizemos 24 anos de casados. Opa, parabéns, que beleza. E para as crianças, né? Porque apesar de ter um menino de 21 anos, continua sendo uma criança. É uma criança, né, cara? A gente brinca, a gente joga bola, a gente brinca de luta, São 2 crianças dentro de casa, eu e ele. Isso é bom demais, né, rapaz? Qual foi o seu maior desafio até hoje na sua vida pastoral, pastor? O Daniel, existe muitos. Isso, molha o bico aí. Existem muitos, né, cara? Fala um desses aí que te marcou. Um dos maiores desafios no meu ministério foi aprender a lidar com a traição. Que isso. Isso aí foi uma coisa aqui. Porque, cara, não tem jeito. Isso é forte demais. Quando você ajuda alguém, quando você se doa por alguém, quando você estende a mão para alguém e na verdade, no final, as pessoas estão querendo te destruir. Isso foi uma coisa assim que trouxe muita dificuldade, inclusive familiar. Existem marcas hoje que a gente carrega na nossa vida, existem coisas que travaram na nossa vida por causa de traições que nós sofremos. Então esse desafio, cara, é doloroso, marca, mas você aprende, sabe? Eu tenho falado que eu não cometo mais hoje o erro que eu cometi atrás. Não cometo mais. Porque marcaram e fez a gente sofrer muito. Os lombos de um pastor é cascudo de tanto chicote, às vezes, né? De tantas feridas. Tá, pastor, aí tu já passou por... Só me concluir aqui, só que existem traições, cara, existem coisas que você supera bem. Mas quando começa a envolver a tua família, poxa, os teus filhos, a tua esposa... Muda de situação. Porque às vezes as pessoas, eles querem destruir não só você, eles querem destruir a tua família, cara. Tá entendendo? E eu quero falar uma coisa importante aqui pros pastores. Presta atenção na coisa que eu vou falar pra vocês. Hoje na minha casa eu tenho algumas regras. Vou falar uma delas aqui, Daniel. Quando a gente entra no portão da minha casa pra dentro, a gente não fala mais de igreja. Não tem assunto de igreja. Por quê? Porque a nossa vida era falar de igreja 24 horas por dia. Então a gente não tinha lazer, a gente não tinha, sabe? E vou falar uma coisa pra você, acredite você, Daniel. Quantas vezes eu fui dormir brigado com a esposa por causa de igreja? Você acredita? Acredito. Não, porque fulano não pode, porque o outro não pode, não... Então tá, tchau. E aí um dia eu falei, peraí, você tá fazendo mal pra gente, um negócio que é pra ser uma bênção, tá fazendo mal. Pra unir? Então, peraí, hoje a gente não fala, a gente vai falando de igreja, quando chegou no portão, entra, a gente fala de futebol, a gente fala de política, a gente fala de tudo que a gente quer falar, igreja não. Por quê? A igreja é ruim? Não, é porque a gente fala de igreja o dia inteiro. Então aquele momento é um momento nosso. A gente Sabia dividir, né, pastor? A gente escuta louvor, a gente fala de Jesus. Agora, igreja, o fulano ligou o problema, amanhã. Por quê, cara? Porque aquilo que era para se tornar uma bênção, estava se tornando uma maldição na nossa vida. E eu tenho 2 filhos, imagina só. Meus filhos crescendo e falando assim para mim, pai, não quero ser crente. Por quê? Meu filho não sabe 5% do que eu enfrentei e do que eu enfrento na igreja de problema. E não é para saber, o problema é meu, não é dele. Certo. Você que é o pastor, né? Então eu vejo um monte de filho de pastores que não quer ser crente, cara. Sabe por quê? Porque o cara chega em casa e conta todos os problemas, sabe? Não tem problema. Meu problema eu resolvo, sabe como? Na cruz, na oração. Oração funciona, Daniel. Sim. Então tem coisa, eu vou falar pra tu aqui, ela vai ouvir, mas eu vou falar. Tem coisa que nem minha mulher sabe. Ela não precisa saber. Não há necessidade, pra né, quê? pastor? Pra quê? Então quando você, aí a gente vai falar da maturidade, quando você chega na fase da maturidade na tua vida, cara, você fala, peraí, isso aqui falo, isso aqui não falo, isso aqui... Eu, por exemplo, Daniel, não fico sem dormir hoje por causa de problema. Hoje eu tô aqui, me ligou, dá pra resolver? Não dá. Já vou embora, vai com Deus. Não posso resolver, ué. Aprendi a falar não para muita coisa, porque eu não sabia falar não, e isso me ajudou bastante a crescer. Porque quando você fala não para algumas pessoas, você vê quem tá do teu lado e quem não tá. Tem gente que só anda com você que você fala assim, no dia que Pelo você fala interesse, não... né?
E talvez eu fui traído, sabe por quê? Porque eu nunca quis falar não, cara. E no dia que eu falei não, então não dá mais, beleza. Então agora você já consegue peneirar quem é quem. Não, mas eu tô contigo, beleza, então vambora. Entendeu? Muito bom isso aí, pastor. É legal passar essa experiência pro povo de casa, porque sempre as pessoas pensam que o pastor fica dependente de ovelha. Não, o pastor depende de Deus, É isso aí. né? E é importante isso. Às vezes o não ele serve para quê, pastor? Para cuidar de você. Porque se Deus falar não para você, vai virar as costas para Deus? É, E querendo ou não, aceite você ou não, o seu pastor é o anjo da igreja, é o verdade. representante de Deus na terra onde você escolheu para congregar. É Então, isso aí. querendo ou não, você está respondendo de certa forma de maneira rebelde, você acaba puxando maldição para tua vida, Verdade. né? Somos seres racionais, lógico, tem pastores, né, que podem abusar do seu grande poder, mas não é o caso, né, pastor? Pastor, nós vamos aqui agora, já falou daí da traição, da situação de uma experiência forte que você teve, agora uma experiência transformadora, algo que mudou sua vida, assim, que foi benéfico para o seu ministério, para sua família, para tudo na sua vida. Então, Daniel, as pessoas olham pro Eduardo hoje, né? E às vezes as pessoas olham pro Eduardo e falam assim, poxa, mas o Eduardo tá com... Usar um português que o pessoal fala aí, né? Tá com o burro na sombra, Aham. né? Tá tudo tranquilo. Na verdade, não é assim, né, cara? Existe alguns momentos na minha vida que que a chave foi virada na minha vida. Um dos momentos, eu vou te falar, eu tô falando aqui hoje, mas acredite você, e você que tá me ouvindo, me assistindo, preste atenção no que eu vou te falar. Já teve dia na minha casa de eu não ter um grão de arroz para comer, Daniel. Meu Deus. Eu não tenho um grão de arroz para comer. Nem por isso eu perdi a fé. Já teve dias na minha casa da Light ir lá e cortar a luz, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Já teve um momento na minha casa que meu filho não tinha fralda para usar. Só tinha 2 fraldas de pano. Usava uma, lavava e usava a outra, né? Hum. E tinha dia que não tinha. Então, assim, crise, problemas, todo mundo tem. E eu falo isso para os meninos que têm me acompanhado. Isso faz parte do ministério. A primeira coisa que Deus faz na vida de um homem, quando Deus vai chamar ele, do homem, uma mulher, do ser humano, quando Deus chama ele para o ministério, Deus mexe na vida financeira dele. Então você imagina só, eu era um cara que casei, quando eu casei não tinha nada. Mas casei, quando eu casei comecei a ter tudo, porque eu trabalhava e minha esposa trabalhava, não tinha despesa. Então no primeiro ano de casado compramos carro, primeiro ano de casado mudamos a história de vida da gente, né? Tudo que você queria comer, eu quero comer isso, mandava, ligava, chegava, uma vida legal. Segundo ano de casado, perco tudo. Presta atenção, perdi emprego, perdi tudo e ela também. Fiquei 3 anos e meio desempregado. 3 anos e meio. Rapaz, eu subia pra cima da minha laje e pegava meu violão pra cantar e as lágrimas misturava com a meleca. Porque era muito sofrimento. Imagine eu como chefe de família, olhando pra uma mulher Um linda. líder. Não, uma mulher linda do lado, acabei de casar, e aí olhava pra panela, não tinha nada pra comer, eu olhava e eu falava assim, caramba, cara, rapaz, olha a situação da minha vida. E um dia eu tava na laje, né, tava nesse momento de crise, daqui a pouco alguém tocou nas minhas costas e falei, poxa, Deus trouxe uma revelação pra mim. Quando eu abri os olhos, era mulher, não era Deus não. E ela falou pra mim assim, ela falou assim, deixa eu te falar uma coisa, meu amor, eu casei com você e nós vamos junto até que a morte nos separe. Glória Nós a Deus. falamos na riqueza ou na pobreza. Deixa eu te falar uma coisa. Ela usou essas frases, essas palavras. Tudo que a gente está passando hoje, escreve aí, porque nós vamos morrer de rir dessa história um dia. Deus está nos preparando para coisas grandes. Desiste não, porque nós vamos vencer. Ali foi a virada de chave na minha vida. Rapaz, aquilo ali foi como se tivesse tomado uma injeção de bezetacil. Eu tava morrendo, Ânimo. alguém me deu uma injeção, eu pulei do caixão e falou, opa, se ela acredita em mim, eu tenho que acreditar, pô. Né? Ali começou a primeira virada de chave na minha vida. Ali eu acreditei que eu era capaz, que eu podia. Então eu quero falar até uma coisa para as mulheres. Agora é para vocês, mulheres. Eu quero dizer para você que o teu marido depende muito mais de você do que você imagina. O ânimo, a palavra que ele depende, o incentivo, a mudança, a virada de chave na vida dele está na tua mão. Porque se a mulher, Daniel, ela desanimar mais, se ela fala pra mim que naquele momento ali, desiste, não vai dar certo De mesmo repente você não. já tinha A desistido. gente não vai conseguir, a gente até tentou, tinha acabado com a minha vida. Mas ela foi
crucial. Ela falou, olha, nós vamos escrever uma história, você vai ver o que vai acontecer na nossa vida. Então ali começou a virada de chave na minha vida. E teve muitos outros processos, né, Daniel? É porque ministério é árduo, né, cara? Dói, né? Machuca, cara. Machuca demais, né? Dói, é muita coisa. Tem um lado bom também, não tem só o lado ruim, né, Daniel? Claro, claro. Eu cheguei onde cheguei hoje por causa do ministério, então eu sou muito grato a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida, né? Por nunca ter deixado faltar nada, ter cuidado da minha família. Mas tem momentos difíceis, cara. E nesse momento difícil que a gente vai ver quem é quem, né, cara? Porque tem muita gente voltando para trás. E Jesus falou que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, foi Jesus que falou isso, não é digno de mim, né? Quanta gente, cara, voltando atrás por causa de mimimi, por causa de problema, por causa de dificuldade. Posso falar uma coisa? Já passei por tanto problema É nessa muito vida. dedinho, né? Já passei por tanta dificuldade. Mas posso falar uma coisa, com toda sinceridade? Claro. Nunca pensei em parar, cara. Glória a Deus. Parar não dá. Se eu for me parar, tô sendo sincero, diante de Deus aqui, é melhor o Senhor me levar. Vou parar pra quê, cara? Não tem como parar. Hoje eu tô enrolado, não tem como mais voltar atrás. Envolvido, envolvidaço, não tem né? como, cara. E aí eu gosto disso porque o evangelho é um negócio muito legal, né, cara? Meu filho fez... Acho que eu já comentei isso contigo em off, né? Na sala de aula, não sei. Meu filho fez 21 anos agora, mas quando ele fez 18 anos eu chamei ele pra uma conversa. E eu falei, meu filho, agora você virou um homem, literalmente, né? 18 anos de idade. E agora você precisa entender algumas coisas. Nós dois conversando. E ele falou, o que foi, pai? Eu falei, agora se você roubar, você vai preso. Agora se você matar, você vai preso. Agora se você fizer qualquer coisa fora da lei, você vai preso. Você virou um homem, cara. Então agora eu não respondo mais por você. Eu sou livre. E você também. Livre ou preso, você que vai decidir. E aí eu fiz uma pergunta pra ele. Falei, deixa eu te fazer uma pergunta. E aí? Você vai continuar no evangelho? Porque agora você tem direito. Porque até os 18 anos era o seguinte. Come da minha comida, tá debaixo do meu teto, tem que seguir minha religião. Sou dono da casa, quem manda é eu, vai andar comigo. Então já te criei, você nasceu no lar evangélico. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que tu vai fazer da tua vida agora? Né? E eu já esperava aquela resposta, é claro, porque eu sei quem eu criei. Ele falou assim, pai, por onde que eu vou, cara? Não existe outro caminho. Rapaz, Jesus é o único caminho que conduz o homem pro céu. Sou apaixonado por Jesus. Eu falei, isso mesmo que você quer pra tua vida? Tem certeza, cara? Você tem direito agora de você fazer o que você quiser. Ele falou, eu quero continuar servindo Jesus como eu sempre servi a minha vida inteira. Então, a maior herança do ministério é isso, você poder ver sua família. Pô, tem uma menina de 11 anos apaixonada por Jesus, cara. Eu vejo. Tá entendendo? Então, aquilo ali, cara, às vezes eu tô meio assim, abatido, aí eu olho pra ela e falo, caramba, como é que eu não vou, cara? Entendeu? Então, assim, apaixonada por Jesus, cara. E isso não tem coisa maior. Então, eu quero falar até pros meus amigos, pastores, cuide bem da tua família, cara. Pô, a gente cuida tanto da igreja, a nossa família fica lá, ó. Presta atenção. Teu maior patrimônio é a tua casa. Meu maior patrimônio é minha família. Não vou falar pra você que eu não cometi erros durante essa trajetória. Cometi alguns, e vou te falar um aqui. Quantas vezes, cara, eu aqui nessa cidade, sozinho com a minha mulher e meu filho, e alguém me ligava 3 horas da manhã, minha mulher falava assim, não vai não, eu tenho medo. Eu falava, não, eu tenho que ir. Eu deixava ela e meu filho sozinho em casa pra ir socorrer algumas pessoas. Aí você vai perguntar pra mim, e essas pessoas que você socorreu, tá contigo? Algumas nem falam comigo mais, Daniel. Sabe? Hoje eu não faço mais isso. Hoje eu não faço. Sabe? Hoje a minha prioridade é quem? Minha família. Claro. Sabe? Sabe por quê? Todo mundo vai embora, eles vão ficar comigo, cara. O tempo te ensina, né, pastor? Claro, o tempo te ensina. Todo mundo vai embora amanhã. Um vai porque eu falei não, o outro vai porque não gostou da pregação, o outro vai porque viu o pastor irado, o outro... Teu Ganhou filho biquinho, e a tua filha vai estar com você o resto da tua vida. Então, pastores, líderes, teu maior patrimônio é a tua casa. Presta atenção, a igreja passa, todo mundo passa na tua vida, a tua família fica contigo. Até porque, né, pastor, a igreja, ela é algo inconstante, digamos assim, na questão membros. Uns ficam um tempo, outros vão, um sobe e desce, e naturalmente, não é só na minha, acontece na sua, e milhares do mundo inteiro, a igreja, ela tem uma certa inconstância de membros. Não vão embora, meu Sim. tempo aqui acabou. Sim. Eles dizem isso, meu tempo aqui acabou, vou para outro lugar. Ou muda de cidade, Isso, enfim. acontece. Né? Agora, o mais importante de tudo é deixar a porta aberta, né, Daniel? Sim, claro. A porta precisa estar aberta. Pastor, a gente sabe que tu é um pastor aí pra cima, sempre atualizado. E, assim, anos 80, 90, teve um período de avivamento muito forte,
nas igrejas, e foi um período de adoração, de redescoberta da musicalidade. Eu estou falando aqui de algumas partes da igreja, mas eu quero falar um pouco de futuro. Tivemos aí nos anos 80, 90 aí um período de avivamento, louvor diferenciado. Hoje nós vemos aí que o worship é algo do momento. E como é que você vê a igreja num todo para o futuro? Então, eu acho que a igreja ela tem evoluído bastante. E eu acho que a gente precisa até evoluir para conseguir seguir aí o processo, Uhum. né? Eu acho que a gente precisa estar se atualizando, pastores, né? Indo em congresso, andando com gente que está à frente da gente, né? Mas eu acho que é um futuro muito promissor. A igreja ela vai alavancar de uma forma que ela nunca alavancou, por causa de tudo que está acontecendo no mundo. E aí a verdade é uma só, né, Daniel? Quem não seguir, né? Quem não se dedicar, quem não se entregar, quem não Atualizar, né, se pastor? atualizar, essa é a palavra, vai ficar para trás, né, cara? Isso já está acontecendo, Daniel. Eu tenho visto. Isso já está acontecendo. Eu tenho andado bastante, né? Eu tenho ido em muitos congressos assim de igrejas, de megas igrejas, né? E eu tenho visto. Eu tento implantar isso, apesar de a gente estar no interior, né? Mas eu tento evoluir, sabe? Tenho tentado evoluir, tenho andado com gente que tem uma mente aberta, vive numa capital que é totalmente diferente. Mas quem não procurar isso, cara, porque a gente fica falando assim, a gente às vezes questiona algumas coisas que não é pra gente questionar, né? Ou sei lá se não é pra questionar, né? Mas são coisas que não vai levar a gente a lugar nenhum, cara. Digamos hoje, a parede preta. Eu ia falar isso agora. Por que a parede preta? Porque ela é preta, e se fosse branca, seria branca. Porque botou uma luzinha amarela, né? Por que microfonou a bateria? Porque, então deixa eu falar uma coisa, nós estamos evoluindo, a igreja está evoluindo, cara. E hoje tem gente na igreja que nunca pensou-se em ter gente de todos os níveis, né? De toda a raça, gente de tudo quanto é tipo E tem na níveis igreja. que a gente diz é intelectual, financeiro. Eu fui numa igreja, eu fui num congresso agora, só pra você ter ideia, entrei num banheiro, Uhum. banheiro enorme. Quando eu entrei, sabe quem tava limpando o banheiro, cara? O desembargador da cidade. Ele que tava passando um pano no chão. Olha só, Legal, hein? nos anos 80, você poderia contar se tinha algum desembargador crente. Se tinha, era muito pouco. Ou ninguém sabia, né? Hoje, cara, sabe quem tava limpando o banheiro pra me usar? O desembargador da cidade. Aí o cara fala que sabe que esse cara aí, não, nunca ouvi. Esse cara é o desembargador da cidade. Ele que manda aqui, ele tá limpando o banheiro pra você usar. A igreja nivela, né, pastor? Nivela É tanto isso aí. o coletor de lixo, o coletor de reciclagem, com um grande porte como um juiz, Isso aí. um desembargador. Isso é muito interessante porque Esse é o todos têm poder do evangelho, cara. isso tem os dois têm a mesma oportunidade de expressar o amor que Isso tem por aí. Jesus. E naquele ambiente não tem um mais importante do que o outro. Exatamente. Né? Todos os dois são iguais diante da denominação e diante de Cristo. Isso que é legal no evangelho. Isso às vezes as pessoas não entendem, né? Pastor, quais são as qualidades essenciais para ser um bom líder espiritual? Primeira coisa, líder espiritual é igual um cara que escolhe a profissão dele, Uhum. por exemplo. Sabe por que a gente tem hoje tantos profissionais que não são bons? Porque faz aquilo que não gosta, né? Sim. Por exemplo, você vai advogar, eu sou advogado porque eu não tive opção na vida, um exemplo. Uhum. Né? Não queria isso não, mas a oportunidade veio. Meu pai me empurrou isso. Sou médico, não gosto não, mas por causa do dinheiro, muda a vida da gente. Então acho que ser um bom líder, a primeira coisa que você precisa entender assim, você precisa gostar de gente. Se não gosta de gente, nunca vai ser Já bom era. líder. Gente que decepciona a gente que fala mal da gente que trai a gente. Jesus viveu isso. Quando você vai ver a história de Jesus ministerial, cara, é fantástica. Primeiro que ele escolhe 12 pessoas que ninguém dava nada por eles. Jesus não escolheu juiz, desembargador, não. Era tudo pescador, gente, vamos ao português aqui, era gente que não tinha nada para oferecer para ninguém, para a sociedade. Ele pega os 12, escolheu e falou que eu vou capacitar vocês para ser... E até Mas hoje uma curiosidade, Jesus também não chamou nenhum à toa. Não. Todos eles estavam ocupados. É isso aí. Então, para ser um bom líder espiritual, primeira coisa, amar pessoas. Segunda coisa, né, cara? Ter humildade.
Humildade de reconhecer o teu erro. Porque eu tenho visto uma coisa, Daniel, que me assusta às vezes. Tem líder que acha que ele é o dono da verdade, dono da razão, né? Só por ser líder. Cara, o líder tem que ter a humildade de reconhecer o seu erro, sua dificuldade, né? Olha, eu errei aqui, me perdoa, eu falei isso aqui, né? A minha intenção foi até boa, mas a forma que eu falei, o jeito que eu falei, o líder tem que ter essa humildade de reconhecer o seu erro, né? Porque senão, cara, as pessoas não estão atrás de super-herói. As pessoas estão atrás de pessoas que motiva, que reconhece o seu erro, mas que motiva outra pessoa, sabe? O que nós temos visto hoje é um monte de super-herói, eu sou super-herói, eu sou intocável, eu sou... Cara, eu tenho medo desse evangelho, tá? Porque eu não vivo esse evangelho. Ou eu sou hipócrita, né? Ou eu sou hipócrita, ou eu tô muito longe, porque eu não vivo esse evangelho. Cara, aqui tá falando um cara que tem um monte de erro. Aqui tá falando um cara que tem dificuldade. Aqui tá falando um cara que, às vezes, cara, a vontade que ele tem é de esganar mas ele não pode. Tá entendendo? Então, ser um bom líder, eu acho que é isso, né, cara? É depender de Deus, cara. É depender de Deus. Essa dependência de Deus faz você entender isso. Cara, quem sou eu? Ninguém, Daniel. Não sou nada. Se a misericórdia de Deus hoje sair da minha vida, cara, acabou. Entendeu? Então, cara, posso construir um palácio, posso chegar... Não sou nada. Tudo isso foi por causa da misericórdia. Legal, pastor, isso é importante demais. Vamos falar agora sobre estudo bíblico. Lógico que a gente sabe que o estudo bíblico é algo importante. Como é que é conduzido o estudo bíblico na sua igreja, pastor? Na minha igreja hoje, Daniel, eu não tenho escola bíblica dominical, né? Tem muitos anos que eu não tenho. Os estudos bíblicos eles são introduzidos nas células, né? Ou nas reuniões de grupos. Por exemplo, lá na minha igreja, a gente cuida desde a criança até a pessoa da terceira idade. Então, por exemplo, lá a gente cuida das crianças. Hoje, inclusive, eu estou com um projeto que esse ano se torna realidade. É uma igreja Kids para 100 crianças. Legal, hein? Né? Mas a igreja mesmo, com som, bateria, violão. Uma igreja montada só para criança. Montada, na linguagem deles. Né? Hoje a gente tem já o trabalho com as crianças, mas não é o trabalho que eu quero. Então nós estamos montando agora, já está sendo construída a igreja, né? Eu acredito que esse ano a gente inaugura ela na linguagem dele. Então nós temos a programação das crianças, aí nós temos uma programação só de adolescentes, que recebe o estudo na linguagem deles. Tá entendendo? Os adolescentes da minha igreja hoje recebem o estudo na linguagem deles. Do jeito que eles falam, eles recebem. Os jovens da igreja recebem o estudo na linguagem deles. Os homens recebem o estudo na linguagem deles. As mulheres... Então são grupos diferentes que recebem o estudo da palavra, mas cada um na sua linguagem. Até o pessoal da terceira idade, né, recebe na linguagem deles. Por quê? Porque a gente tem hoje várias classes de pessoas na igreja. Sim. Então você não pode falar uma linguagem só para todo mundo. Porque, por exemplo, o adolescente vai entender a linguagem dele, né? Então hoje a minha maior preocupação é que todos entendam aquilo que a gente quer passar para eles. Então nós temos grupos diferenciados, com líderes diferenciados, para cada um ministrar sobre o seu povo. Legal. Pastor, como você lida com a diversidade de interpretação bíblica hoje com o povo da sua igreja ou com outras pessoas no dia a dia? Então, isso é um problema, né, cara? Isso é uma dificuldade, às vezes. E aí eu quero até abrir aqui um parêntese. Eu vou falar uma coisa que antes de a gente entrar nesse assunto. As pessoas às vezes falam assim, pastor, eu quero ir embora dessa igreja. Tá. O conselho que eu sempre dou é o seguinte, eu não queria que você fosse, mas você é livre para ir. Procure uma igreja. É triste falar isso, mas essa é uma realidade hoje. Procure uma igreja que tem uma história. Procure uma igreja que tem um nome. Procure uma igreja que tem um pastor que você sabe por quem ele foi consagrado. Porque pastor, cara, ele é consagrado por quem? O pastor tem que ter uma ata consagratória, Sim. Que é o teu registro de nascimento. Quem te consagrou? Onde foi? Né? Qual é o histórico de quem te consagrou? Claro. A gente vê um monte de pastor hoje, cara, que é pastor, tá, quem te consagrou? Não, eu fiz um curso. Legal, mas e aí? Curso não forma pastores. Não, todo mundo que fizer curso vai ser pastor? Então nós estamos mortos, né? A questão não é essa. Então, pastor, tua ata consagratória, cadê? É o teu registro de nascimento. Quando você nasce, não tem que ter um registro de nascimento? Sim. Pastor tem que ter uma ata consagratória, registrada em cartório, quem consagrou ele, quem foi o cara, onde é, né? Então, essa diversidade hoje, cara, isso acontece muito porque vem gente de tudo quanto é lado, né, Daniel? Vem gente de tudo quanto é lado.
É que nem arminiano e Só que tem calvino. só que tem uma coisa, por exemplo, vou te falar como batista, Aham. né? Batista renovado, convicto da salvação, ô glória, Amém. né? Calvinista. Mas você nunca ouviu falar sobre isso, cara. Porque isso é uma coisa que não interessa um monte de gente. Interessa pra mim que sou batista. Até porque não está na Bíblia, né? Não, É. não estão na Bíblia. São... Presta atenção. vertentes. Isso é uma coisa que eu defendo, mas presta atenção. Mas o irmão lá não defende. O problema é dele, cara. Não vou me separar dele por causa disso, não. Presta atenção. Uma coisa nós precisamos entender: a salvação é real. E ela só Muito chegou bom. até mim, não foi porque eu mereci, foi por causa da graça, né? Jesus morreu na cruz para me salvar. Agora, você quer discutir? Vamos discutir então, né? Então não vai ser num culto. Não vai ser. Vai ser um bate-papo que nós vamos ter, nós dois, ou nós três, ou nós quatro, porque essa diversidade ela é até legal. Soma quando não há problema de... Agora, a verdade que prevalece, que a gente precisa entender, é bíblica. O que eu penso, o que eu acho, diante da Bíblia, tudo isso se cala. Tudo isso se cala. O problema hoje é que nós estamos tendo muito achismo. Eu acho, né? Eu não acho nada, né? Ou é ou não é. Entendeu? Muito bom, hein? Legal, pastor. Uma pergunta aqui: quais são os projetos ou iniciativas mais importantes que a sua igreja está atualmente envolvida? Legal, Daniel. Né? Eu adoro ação social, Daniel. Eu também amo. Adoro ajudar as pessoas. Nós estamos num projeto agora de distribuir, a gente deve começar agora já, de distribuir legumes e peixes às Que legal, sextas-feiras de graça para famílias carentes. Nós vamos fazer um cadastro, pelo menos de 100 famílias carentes. Muito bom, hein, pastor? E nós vamos distribuir toda sexta-feira verduras, legumes e peixe. Sabe? Nós vamos lá levantar a vida da pessoa. Tá desempregado? Fazer uma cariação. Isso, né? Então esse é um projeto. Nós já temos um trabalho social forte, que é de cestas básicas. A nossa igreja, ela investe muito nisso. A gente tem um trabalho social também, que eu gosto muito, que é esse trabalho de rua que a gente faz, né? A gente sai às sextas-feiras à noite para distribuir comida, não só comida, mas oração, o abraço que cura. Por exemplo, nesse período nós já temos 2 pessoas que foram resgatadas, né? Que estavam na rua e falaram: eu quero ajuda. Quer? Então vamos embora. Quer ajuda, a gente vai ajudar, né? Então a gente faz esse trabalho social. A gente tem também agora na igreja um trabalho social, psicólogo, né? A gente tem lá hoje. Eu entendi que eu sozinho não consigo. Então hoje a gente tem um psicólogo na igreja que atende não só membros da igreja, tem gente de toda religião, todo tipo de religião. Tem vaga, vai atender, né? A igreja oferece isso, né? Precisam de um psicólogo. E aí faz ali o tratamento direitinho com o psicólogo. As sessões, né? tudo direitinho. Tudo direitinho. Nós temos hoje aulas de música. Bacana. Né? Guitarra, bateria, violão e contrabaixo. A igreja oferece isso. E agora eu tô com um projeto, vou até falar aqui, né, que já está nascendo no meu coração, já tive a primeira reunião, que é o projeto, eu quero um terreno, cara. A gente quer montar, assim, algumas kitnets. Porque esse trabalho que a gente faz de rua, eu não quero nada de clínica de recuperação, não é isso. Né? Eu quero um trabalho, por exemplo, esse último rapaz que eu peguei na rua agora, eu fiquei andando a madrugada inteira com ele porque não tinha um lugar na cidade que eu poderia colocar. Não tinha albergue? Não tem. Né? Bati em algum lugar, liguei para as pessoas responsáveis, não tem, não sei por que não tem. Né? Aí Essa falta de assistência no município fere muito, né, pastor? Principalmente a igreja que faz um trabalho sério. Então, sabe Porque a igreja, querendo ou não, ela vai aonde, de repente, o governo não vai. Não, a igreja faz um trabalho que o governo não faz. Vai muito além. Eu acho que o governador, né, a pessoa que governa a cidade, os políticos da cidade, fosse inteligente, sabe o que eles fariam? Uma parceria com a igreja. Sim, concordo. Olha, o trabalho que vocês fazem, a gente não faz. De reconhecesse isso, a importância que a igreja, o trabalho que a igreja faz na cidade. Estou falando da minha igreja, não, estou falando das igrejas na cidade. Sim, porque a minha igreja não faz. Geral. Todas as igrejas junto, porque o que a minha não faz, a tua faz, o que a tua não faz, a outra faz, o que a outra não faz, a outra faz. Uma completa a outra. E a igreja está espalhada em todos os bairros da cidade. Sim. Qual é o povo, Daniel? Fala para mim, que num domingo consegue reunir tanta gente? Só nós. Você vai passar nas igrejas, as igrejas estão lotadas. Né? Gente de origem diferente, de cultura diferente, de raça diferente. Mas estão ali. A igreja ela consegue alinhar tudo isso. Então, olha só, aí o meu projeto,
adquirir um terreno, montar algumas kitnets, e esse trabalho que a gente faz, pegar essas pessoas, levar para lá, dar banho, dar comida. Eu quero mudar de vida. Dali a gente Abrigar provisoriamente. Preparar para o trabalho. Por exemplo, eu tô com esse menino a brigar lá na igreja, só que lá eu não tenho um espaço legal. Lá não foi feito para isso. Mas o cara queria tanto sair da rua que eu levei ele para lá. Tá lá, não me dá trabalho, né? Ele tem alimentação, a igreja dá ele café da manhã, almoço, café da tarde, janta, junto com os empresários da igreja. Nós fizemos uma parceria, tem empresário na minha igreja que tem restaurante, né? Então um dá o almoço, o outro dá a janta, o outro dá o café, e a gente fez uma parceria. Já tá lá cheio de roupa, os irmãos chegaram com roupa. Eu amo fazer isso. Só que hoje eu não tenho estrutura. Também sou apaixonado por isso, pastor. Sabe por quê? Quando a igreja vai na rua, cara, você vê o olhar da pessoa assim, porque tem muita gente pilantra na rua, mas tem muita gente que fala assim, pelo amor de Deus, me ajuda. Me tira dessa. Você vai fazer o quê? Você vai voltar pra casa e dormir em paz? Não Meu irmão, nessa sexta-feira que eu encontrei esse rapaz, eu não dormi a noite toda. Minha mãe falou, por que você não dorme? Eu falei, porque eu não consegui fazer nada, eu tenho que fazer alguma coisa. No outro dia eu saí cedo procurando o cara na rua, eu falei, não, eu tenho que ajudar esse cara. Pra que eu fui na rua ontem? Rapaz, me deparei com esse cara e vou chegar em casa e vou dormir no quentinho. Não consegue. E o cara lá na friagem. Aí procurei um monte de gente que poderia ajudar, ninguém tinha uma solução. Falei, então eu vou ter que encarar isso. Contra a vontade de muita gente, pastor, você é maluco, você não conhece? Falei, cara, não conheço, mas eu não posso. Então eu não vou sair mais. Porque eu encontro com um cara desse na rua, eu tenho que fazer alguma coisa. Tem que fazer, ué. Tem que fazer. Tem que fazer. Complicado, né, pastor? Ainda mais quando você se depara com um município que não tem uma estrutura que possa acolher esse tipo de pessoa. Isso fere nosso... Diz que tem um abrigo que funciona só no inverno, né, na cidade. O inverno tá aí. Mas independente disso, tinha que ter um abrigo, cara. Se eu te falar, na rua, tem muita gente que quer viver na rua. Mas tem muita gente que tá na rua, Daniel, por causa de um problema, por causa de uma palavra, por causa... Pô, eu encontrei um pastor na rua, cara. Encontrei um pastor na rua, que teve a vida restaurada e que tá lá. Encontrei agora outro cara na rua, que teve problema familiar. E o cara foi viver na rua. O cara trabalhador, honesto, mas teve problema em casa, tá na rua. Então deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. E o poder público precisa olhar para a igreja e valorizar a igreja, cara. Tá entendendo? Precisa olhar e falar, peraí, eu preciso me tornar parceiro das religiões, que faz o bem, que ajuda as pessoas, que ajuda o próximo. Porque se unir, cara, a cidade fica uma cidade boa. Linda. Fica linda. A gente vai recuperar muita gente, cara, que tava na droga, muita gente que ia se matar, muita gente... Pastor, o interessante é que o evangelho ele tem o poder de resgatar aquele que as pessoas falam, isso não vai dar em nada. É verdade. Não é verdade? Esse é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho, é o Deus do impossível. Pastor, uma pergunta aqui, como a tecnologia, na sua opinião, impacta os ministérios dentro da igreja? Hoje a gente falando de tantas coisas, como é que a tecnologia hoje, por exemplo, antigamente nós tínhamos o retroprojetor, hoje nós temos um telão na igreja, nós temos um cinema, literalmente um cinema dentro da igreja. Se a gente souber usar isso, quantos jovens a gente não ganha para Jesus, né? A tecnologia é algo que é bem-vindo, cara, né? Evoluiu, o evangelho chega em lugar hoje, a gente evangeliza de uma forma hoje diferente. Você pode botar um monte de jovem na tua igreja, montar lá um telão, um cinema, né? Um cine pipoca, né? Com um telão lá. Qual filme que a gente quer ver? Você pode reunir uma galera de jovens para ver um jogo de futebol e depois... se reunir, né? Bater um papo então, ali, evangelizar, rapaz, cantar. Não tem jeito, evoluiu a igreja de uma forma sobrenatural e a tendência, Daniel, é só melhorar. Pena que é muito caro, né, Daniel? Tudo é muito caro, né, cara? A vida tá custando caro, né, pastor? É muito caro, né, cara? Mas é necessário ter essa tecnologia, a gente precisa avançar, as igrejas precisam avançar. Te perguntando isso porque nós estamos no interior. Nós já viajamos juntos para igrejas mega que entra aí 5 mil pessoas, 3, 4, 5 mil pessoas, e a gente fica assim, caramba, que igrejão! Você olha assim, só o púlpito dá 2, 3 igrejas da minha igreja. É verdade. Meu Deus, como é que esse pastor pode manter a essência? Mas tudo tem uma forma, porque assim, a tecnologia é como você falou, se você não for atualizado, se você não for uma pessoa que está aí sempre avançando, tu fica para trás e o povo vai embora. A essência não se perde. Sim. Nem com tecnologia, nem sem tecnologia. Claro, a essência é sua. É isso aí. É importante entender isso, né? A tecnologia vai atrair pessoas para sua igreja. Sim. Vai atrair pessoas para sua igreja. Por exemplo, vou anunciar aqui. Não façam primeiro que eu, porque eu sou o primeiro que estou anunciando, hein?
Eu já falei esse desejo do meu coração para você. Essa igreja que eu estou formando o Kids, Sim. eu vou formar um espaço só para criança especial. Que bênção. Por quê, cara? A criança precisa ter alguém que ensina ela na linguagem dela. Verdade. Alguém que faça o culto com ela na linguagem dela. E às vezes uma dificuldade na igreja, né? Criança atrapalha, criança nunca atrapalha, gente. Criança é bênção de Deus, né? A gente que não está preparado para receber as crianças. Criança nunca vai atrapalhar. É nós que precisamos nos capacitar. É isso aí. Não vem negar que criança atrapalha. Quem te falou que criança atrapalha? A igreja precisa se preparar para receber os filhos dos membros da igreja, das pessoas que querem ir na igreja. Então a gente está Muito se legal. preparando. Sabe por quê? Meu filho é assim, tem para ele, tem espaço para ele, tem espaço para todo mundo. Só que a gente, às vezes, cara, fica. Não, eu, por exemplo, minha mente abriu, cara, pô, comecei a andar, né? Eu falei, cara, eu posso fazer mais, eu posso fazer melhor. E eu não tô falando, talvez eu não tenha, né, o mesmo som, a mesma tecnologia que aquele cara, porque isso é muito caro, mas evoluindo, eu vou te falar uma coisa, a gente tá e muito, né? Eu me reúno lá com o meu ministério, eu vou com a minha mídia. Pô, agora tem ministério de mídia. Na minha época, Coisa que há 20, 15 anos atrás não tinha. Não tinha nem mídia. Era o irmão que botava lá a transparência no resto Agora eu do escuto assim, Ministério de Mídia. Escuto gente falando assim, é um dos ministérios mais importantes da igreja. Eu falo, o que é isso, gente? Aí me reuni com a minha mídia e falei, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso aqui é um ministério. Olha a importância. Agora, e o que eu fiz? Esse mês começou agora. Tô profissionalizando a minha mídia. Falei, não Legal. quero mais meia boca. Pô, se nós chegamos aqui, até aqui, da maneira que a gente tá, nós vamos melhorar. Agora nós vamos triplicar. Né? Contratei um cara, falei, eu quero assim, eu quero o melhor. O que você pode dar o melhor? É isso. Então vamos lá. Vamos começar. Porque os lugares que eu vou dar resultado, por que não vai dar resultado aqui? Muito bom. Então, cara, tem coisa hoje na igreja que não é mais gastar dinheiro, é investimento. E eu aprendi isso. Por exemplo, hoje eu tenho um filho músico profissional. Rapaz, todo mês o cara chega com uma lista. Pai, é isso. Pai, troco o som, troco É um isso. investimento. Ainda não é total, o melhor que eu tenho, mas todo mês tem uma listinha lá. Uhum. Por quê, cara? Eu tenho hoje pessoas excelentes, né? Então eu não posso dar pra eles só um arroz e feijão. Tem que botar uma misturinha. Não, tem que Isso ter aí. a picanha. É. Tem que ter, ué. Não tem jeito. Então, assim, ainda não sou top dos tops. Não sou, tô longe de ser. Mas eu tenho investido, sabe? Isso é bom. Tenho investido, tem preparado os meninos pra voar. Isso é muito bom, pastor. É interessante a mídia, toda essa inclusão aí de pessoas com deficiências, seja intelectual, física, isso é muito bom. E eu quero aqui te dar parabéns como pai de uma princesa que vai fazer 9 anos no mês que vem, a minha princesa Sarinha, minha gostosura de menina que tem síndrome de Down. E ela é uma bênção, pastor. É uma bênção. E assim, criança realmente não atrapalha. Tem hora que ela senta no corredor, entre as cadeiras e outras lá, no corredor principal, e as pessoas passam ali, brincam, e assim, e ela é uma recepcionista. Olha só. Ela abraça, Olha só. ela beija. Olha só. E quando chega na igreja, pastor, não tem uma pessoa que não seja cumprimentado por ela. Ela chega depois dessa pessoa, ela vai na cadeira, cumprimenta, e quem chega depois, ela pega, traz até o papai ou a mamãe, ou vai lá, papai, mamãe, vamos lá. E às vezes eu estou no Ministério de Louvor lá, que eu faço parte, eu ministro como ministro de louvor, e às vezes ela quer me tirar do altar, para me levar na porta. Olha só que legal. Que interessante. Então isso é legal. E outra, bota a mão na tua cabeça e ora, do jeitinho dela. É isso aí. E ora, e você vê que Deus está ali no negócio. Claro. Que Deus está no negócio. Que Deus tem um mistério, né? E eu falo, você fala do abraço, e nós vamos chegar nesse assunto. Ela tem um mistério do abraço, rapaz. Ela tem um negócio de abraçar. Uma vez ela deu um abraço numa moça e a moça começou a chorar. Olha só. Fora, não acho que foi numa loteria. Olha só. E ela começou a abraçar a pessoa, uma senhora, e a pessoa começou a chorar, e assim, como eu precisava de um abraço. Eu só precisava disso para ganhar meu dia. Olha só. E é bênção de Deus. É verdade. Né? E as crianças são bênção, independente de ser síndrome de Down, autismo, cadeirante, enfim. Não é um estorvo para a tua igreja. É uma bênção. É isso aí. E às vezes Deus está te testando só para ver como você está tratando esses pequeninos. E como se despertou na minha vida? Por exemplo, minha esposa, ela é professora. Sim. Né? E minha esposa sempre falava comigo, tem que investir no ministério infantil, tem que... Eu falei, tá bom, mas vamos investir aqui. Rapaz, hoje a prioridade na nossa igreja é o ministério infantil. Presta atenção. Se eles não tiverem... Então, a criança vai para a nossa igreja,
Aí ela fica no culto, depois ela sobe pro culto na linguagem dela, que ainda não é o ideal, que vai ser só depois que a igreja aqui estiver pronta, que esse ano vai ficar pronta. Vai lá em cima, ela recebe uma palavra, ela recebe uma oração. Eu, de vez em quando, subo para fazer o culto com eles, levo meu violão, canto com eles, prego para Sim. eles, né? Oro com eles. Lá em cima eles recebem o lanchinho deles, eles lancham, Legal. come, bebe. A criança na nossa igreja hoje, ela tem prioridade. Se eu não cuidar bem das crianças, eu vou cuidar bem de quem? Ali tá um monte de pastor, que amanhã vai ser pastor. Tá entendendo? E não é a igreja de amanhã, é a igreja de agora. De agora. E a gente precisa acordar para isso. Então, assim, a igreja perdeu muito tempo, Daniel. A gente perdeu muito tempo com religiosidade, um monte de coisa, com um monte de achismo, com um monte de coisa. Rapaz, esse tempo acabou, a gente não tem mais tempo para isso, Daniel. Agora é o seguinte, é botar o pé no acelerador e acelerar. Jesus tá voltando, cara. E a gente precisa agora cuidar, sabe, arrebanhar todo mundo, porque vai chegar o grande dia. E não tem jeito. Pastor, nunca foi tão fácil ganhar pessoas para Jesus como nós nos tempos atuais. Estamos vendo tudo que está se cumprindo na Bíblia: guerras, terremotos, vulcão, as manifestações naturais, as espirituais, Verdade. as divisões governamentais, doenças incuráveis, tudo isso está se cumprindo dentro da Bíblia. Só não prega quem não tem boca. Verdade. Eu acho que até sem boca você consegue pregar, porque você é o testemunho no silêncio. A natureza hoje está pregando, né, Daniel? A pedra está clamando. Presta atenção, se ninguém falar de Jesus para você, rapaz, as coisas estão acontecendo. Exatamente. Só não vê quem não quer. Verdade. Pastor, falando em abraço, falei da minha filha aqui. Que negócio é esse da igreja do abraço? Opa, me explica, essa é a melhor que parte. parada é essa aí, cara? Daniel, a gente sempre teve uma recepção muito forte. Sim. Por causa do meu jeito, eu gosto de gente. Eu Sim. gosto de gente. E aí, cara, numa reunião administrativa, uma irmã falou assim: pastor, a gente tem que criar um slogan para nossa igreja, porque a gente precisa organizar algumas coisas. Eu falei, tá bom. Aí eu falei assim, gente, a nossa recepção é muito forte, a gente tem que fazer alguma coisa. Sabe por quê? Eu comecei a perceber uma coisa. Na hora que a gente vai apresentar os visitantes, a gente sai todo mundo. Eu desço, vou lá pra... E quando eu comecei a abraçar algumas pessoas, as pessoas começaram a chorar na igreja, cara. E daqui a pouco, alguns testemunhos assim, rapaz, na hora que eu fui abraçado ali, eu fui curado. Na hora que eu fui abraçado ali, a depressão foi embora. Na hora que eu fui abraçado ali, me encheu de alegria. Eu falei, opa, a igreja do abraço, o abraço que cura. E pegou. Algumas pessoas hoje nem sabem o que é Batista Jeruel. Fala assim, vou lá na igreja. Você é pastor onde? Sou lá no Triângulo. Ah, a igreja do abraço? Legal, hein? A igreja do abraço. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é comprovado cientificamente. O abraço cura. Nós temos essa unção lá. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Quantas pessoas que entram lá e recebem um abraço e saem de lá transformado, restaurado. Então eu quero até convidar você. Você que precisa de um abraço gostoso, sabe? Aquele abraço. Faz uma visita pra gente. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida através de um abraço. Às vezes não precisa palavras, às vezes não precisa aquilo que você está falando. Um abraço. E eu, como pastor, sou o primeiro a sair do meu lugar e ir lá te abraçar, porque eu sou o primeiro a puxar fila. Então, existe uma unção sobre... Cada igreja tem uma unção liberada, né? A unção liberada sobre a nossa igreja é o abraço que cura. E cura mesmo. É muito Bacana, forte. isso é muito bom forte. demais. Produz hormônios, né? Um hormônio da felicidade. É isso aí. Né? E acaba trazendo um bem-estar natural para a pessoa, né, pastor? Verdade. Nós somos estudantes de psicanálise e isso a gente também tem aprendido, né, pastor? Verdade. Pastor, tu gosta de macaxeira? Já comeu macaxeira? Eu gosto, mas eu conheço como outro nome, né? Aipim, você conhece? Conheço. Vamos falar da festa do aipim, pastor. Ou mandioca, aipim, ou macaxeira, tudo dando mesmo. É verdade. Vamos lá, fala pra gente aí como vai ser essa festa esse ano, quando vai ser. Explica pra gente isso aí, que isso é gostoso da gente falar. Eu tive a oportunidade por dois anos estar ali junto com vocês. Espero estar com vocês em 2024 agora. Né? E vamos estar junto. Fala um pouquinho dessa festa aí, quando vai ser? A festa do Aipim já virou uma festa tradicional na Sim. cidade, né? Todo mundo fica perguntando, quando que vai ser a festa do Aipim? Bom, esse ano nós separamos 11, 12, 13 e 14 de julho. Né? Quinta, sexta, sábado e domingo. É uma festa que a gente faz... 4 dias? São 4 dias. Ah, que maravilha. A gente faz na rua de cima da igreja, porque na igreja não dá pra... Ficou pequeno. Ficou pequeno. Por mais que a igreja seja grande, né, pastor? Mas não dá. Ficou pequeno. A gente fecha a rua de cima, né? Você que tá aí nos assistindo, segue a gente lá na nossa página, @Igreja do Abraço. Lá tem todas as informações, né? E aí, Daniel, a gente tem tudo de Aipim.
tudo que você imagina. Esse ano nós vamos lançar duas coisas importantes, dois pratos. Um dos pratos nós lançamos ano passado que foi sucesso, você vai lembrar dele agora, que é a costela de boi Meu Deus. no bafo com a aipim frita. Eita glória. Fala até em mistério, não fala não? Não deu nem para começar, né? Esse ano nós vamos ter todo ano a gente lança, né, um cardápio novo. Muita coisa boa, cara, muita coisa boa, né? Então essa festa ela tem shows, tem momento, tem parquinho para as crianças, barraca com comidas típicas, né? Tem um bolo de aipim também cremoso, que delícia, Daniel. Eu comi, rapaz. Eu comi o caldo também. Quase que eu entreguei o mistério agora. Ixi, muito bom, Deus. Daniel. Então é uma festa, já marca na sua agenda, 11, 12, 13, 14 de julho. Música ao vivo, bandas, barracas típicas, parquinho para as crianças, é muito legal. E o legal, pastor, de tudo, que eu quero te parabenizar mais uma vez, é uma coisa que você pensou e assim, lógico, tem outras igrejas também que fazem isso, mas uma coisa que eu quero assim enfatizar nisso tudo é que você dá muitas oportunidades aos cantores, aos talentos locais. Isso é muito bom. Isso é importante para nossa cidade, importante para a gente. Mostrar Daniel, os talentos, tem né? tanta gente boa no nosso meio, cara, que não teve uma oportunidade. Verdade? Muita gente boa. Posso te falar uma coisa? Sim. Os melhores cantores do mundo saíram das nossas igrejas. Você vai ver cantores fazendo sucesso aí, cara. O cara fala, não, eu comecei cantando na igreja. Whitney Houston foi assim. Como é que é o nome? Whitney Houston. Você fala bonito, cara. Né? Na igreja, cara. Então a igreja é um palco de talentos, cara. É que às vezes a gente não dá muito valor, né? Entre outros cantores. E na nossa cidade aqui é recheado, né? Não é diferente. É né? muita gente boa. Verdade. Parabéns, pastor. Parabéns mesmo. Eu quero aqui agradecer a sua presença no Parousia Podcast. Chegou a hora final, né, para a gente terminar aqui o nosso podcast. Quero convidar você de casa a estar junto com a gente sempre, convidando aí, mandando o link para todo mundo que você puder, para os seus contatos, ativando o sininho de notificação, dando like, manda aí para a gente aí a sua sugestão também, quem você deseja que esteja aqui na nossa mesa também, de repente é o seu pastor e a gente pode trazer ele aqui também, quem sabe ele tem um testemunho forte e possa impactar o Brasil e o mundo com um testemunho, né? Pastor, muito obrigado mais uma vez pela sua vinda, por atender o nosso convite. Você tem aí um momento para você falar com o povo de casa. Aqui nessa câmera, você manda o seu recado aí para quem você quiser, fique à vontade. Primeira coisa que eu quero dizer para você, não desista nunca. Cara, nós não estamos mais em época de desistir. Ah, mas tá difícil, tá árduo. É para todo mundo. Só que quem te chamou te capacita. Quem te chamou acredita em você. Quem te chamou sabe das tuas limitações. Ele sabe das tuas limitações. Sabe das tuas fraquezas, sabe das tuas dificuldades. E mesmo assim te escolheu. Então, não é tempo de desistir. Segunda coisa que você precisa entender. Oração funciona. Funciona mesmo. Né? Então, ore, tira um tempo para Deus, fala para Deus tudo que você sente, sabe? As suas necessidades, as suas dificuldades, porque Ele sempre vai mandar recurso. Terceiro, mandar um beijo para minha família, minha esposa, a pastora Rosane, Davi Castro, Rebeca Castro, todos da família Castro. Um beijo para a família Jeruel, a Igreja do Abraço, todos os nossos amigos. E muito obrigado, Daniel, por essa oportunidade, tá? Muito obrigado. Hoje eu fiquei aqui bem à vontade, me senti em casa. Que bom, pastor. Deus abençoe sua vida, o seu ministério. Amém. Tá? Muito obrigado por essa oportunidade. E um grande abraço, meu amigo pastor Júlio. Né? Tava contando contigo aqui hoje pra gente bater um papo. Rapaz. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Obrigado. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Valeu mesmo. Quero aqui agradecer o carinho da sua audiência, desejar a você toda sorte de bênção. E a gente aguarda aí a sua sugestão, hein? Deus abençoe poderosamente. Chegamos ao final de mais um Parousia. E até o próximo, se Deus quiser. Shalom.